Segundo o jornalista Leila Pereira, estaria pensando no Vasco. O Vasco se enrola, não vence há 7 jogos, investe, mas não consegue formar um time digno de jogar futebol e de tirar o time dessa situação. Pedido de emergência no Cruz Maltino para um novo camisa 9. Fala aí, fanático vascaíno, fanática vascaína. Bom encontrar você aqui nesta segunda-feira. A informação, segundo o portal UOL, é que a Leila já está pensando no Vasco. A informação do UOL é o seguinte: Leila Pereira já está pensando no Vasco. Segundo o relato dos bastidores do Palmeiras, tem gente no Palmeiras que entende que a Leila está distante porque está pensando no Vasco. Será que a Leila vai ter que se expor lá no Palmeiras para poder vir resolver o problema do Vasco? Ou é melhor resolver logo a questão da venda? Lamáquia, vamos lá. Adianta esse processo na justiça e vende. Compra logo o Vasco. Resolve logo essa situação. Ou vai esperar acontecer o pior, uma hecatombe? Porque ontem foi o fim da linha. Ontem foi o estopim. Bom, a derrota de ontem por 3-0 para o Santos foi doída, mas ela escancara uma série de problemas que o Vasco vem atravessando nessa temporada. Contratações que não dão certo, contratações que não rendem, dinheiro que está indo pelo ralo. O Vasco investiu quase 200 milhões de reais. Ah, mas não pagou. Vai pagar. E não consegue formar um time. Vou excetuar Santiago Sousa e o Facundo Colidio, que estrearam ontem. Facundo, para mim, foi bem no jogo. Sousa, tendo que se ambientar, entrou durante a partida, mas uma atuação razoável. São 2 jogadores que serão úteis, porém outros que estão sendo inúteis ao Vasco da Gama. Ou por não conseguirem fazer gols, função, armarem o jogo, assistência. O que acontece com o time? Dessas contratações da temporada, o técnico Pedro Emanuel não tem nenhuma ingerência. O Pedro Emanuel não pediu o Saldívia, que ficou fora da lista ontem. O Pedro Emanuel não pediu o Spinelli, que não consegue dominar uma bola, não consegue concluir com eficiência, mal na temporada. O Pedro Emanuel não pediu o Rinestrosa. O Pedro Emanuel não pediu o Brenner, que está machucado. O Pedro Emanuel, cara, o que acontece com o time do Vasco? Até quando a gente vai ficar correndo em círculo e não conseguir correr para frente, somar pontos? O Vasco não pode perder um caminhão de gols. Não pode o Vasco ter 12 finalizações no primeiro tempo e só 2 no alvo. Os atacantes do Vasco são de chorar. David, Rinestrosa, Adson, Andrés Gomes, Spinelli, o próprio Brenner que está machucado. Se você somar esses 6 jogadores e que os salários ultrapassam 3 milhões de reais, mas ultrapassa muito, bota 4, quase 5 milhões de reais aí. David 700, o Adson na faixa de 500, Spinelli na faixa de 400, Rinestrosa da mesma forma. Ah, tem o Nuno também. Então, se você juntar os 7 jogadores que ultrapassam 5 milhões praticamente de reais de salários, não estou nem falando das aquisições, eles não entregam futebol para isso. Se você tem 7 inoperantes jogadores para o setor ofensivo que tem que resolver, que gastam, que o Vasco tem que investir quase 5 milhões por mês com essas figuras, você teria 2 das galáxias por 2 milhões, mais barato. Jogadores que resolveriam o nosso problema. O problema não está na quantidade, o problema está na qualidade. A qualidade do Vasco é muito ruim e não é de hoje. Óbvio que David, Adson não são dessa gestão, mas estão no Vasco. Cabe à direção arrumar um novo caminho para eles. Não estou nem falando do Lloyd, hein?
Está voltando de empréstimo e a direção precisa se virar. É um problema da atual gestão, porque contratou o angolano, que não joga absolutamente nada. Garré teve que se virar para arrumar um destino para ele, o Nuno despencou de rendimento. Então, meus amigos, como que o Vasco vai andar? A matemática joga contra o Vasco. São 7 jogos sem vencer. Você lembra quando foi a última vitória no Campeonato Brasileiro? Eu vou falar mais à frente quando é que foi, mas quero que você escreva aqui nos comentários. Vê se você lembra. Vou dar um spoiler para você. Tem bastante tempo e foi antes da Copa do Mundo. Depois dessa vitória, que você vai escrever aqui, o Vasco pegou o Inter, tomou 4-1. O Vasco pegou em casa o Red Bull Bragantino, tomou 3-0. Pegou o Galo, perdeu por 1-0. Veio a Copa do Mundo. Jogou contra o Vitória, perdeu de 1-0 na estreia do Pedro Emanuel. Veio para casa, empatou com o Mirassol em 1-1. Na rodada seguinte, o jogo foi adiado com a Chape, porque o Vasco tinha a Copa do Brasil. Bahia fora, 0-0. Aí foi uma boa atuação que nos dava a impressão de vínhamos de uma classificação na Copa do Brasil, empatamos com o Bahia, parece que o time agora está engrenando. Aí a gente toma um pau do Santos em casa, 3-0. Se nós pegarmos os 7 jogos que o Vasco não vence no Brasileiro, 5 derrotas, 2 empates, 13 gols sofridos, apenas 2 gols marcados. Se somarmos isso à Copa Sul-Americana, à Copa do Brasil, o desempenho é muito baixo, por mais que tenhamos classificado na Sul-Americana e na Copa do Brasil. Mas não é desempenho de um time que tem uma folha de 15 milhões de reais ou mais. O desempenho do Vasco é medíocre. Medíocre. O Vasco é 19º colocado do Campeonato Brasileiro. O Vasco tem um desempenho medíocre na competição, para quem tem uma folha de 15 milhões de reais. Não pode gastar quase 200 milhões de reais em aquisições, uma folha de 15 milhões de reais e ter esse desempenho medíocre. As contas estão aí. O Vasco precisa dos 16 jogos restantes que tem a realizar, 8 vitórias para não fazer contas. 24 pontos precisa somar para se juntar aos 22 e fazer 46. E aí não tem nenhum risco de ficar na primeira, de cair para a segunda divisão e ficar na primeira divisão. Cara, é lamentável chegar nesta rodada de número 22 para o Vasco fazendo essas contas. É medíocre. É medíocre. O quanto é para a diretoria, o quanto é para o departamento de futebol nesse momento, a contratação de um centroavante, a contratação de um matador, de um cara decisivo. Não adianta, se você vai dar 8 milhões de euros no John Mercado, que não é esse cara, que não é esse centroavante. Por que você não investir no Brian? No Córdoba? Tem o Mikael do CRB, que está com 14 gols na temporada. 14 gols, ele é o artilheiro da temporada do futebol brasileiro. 27 anos. É um fator jovem, novo. Custo-benefício custa 853 mil euros. Não é milhões, não. 853 mil euros. Nem 3 milhões de reais. Vai lá no CRB, faz uma proposta, pega por empréstimo. Se não quer gastar, pega por empréstimo com opção ou obrigação de compra por algumas metas. Tem um bom relacionamento com o CRB. Não é possível. Traz o Mikael e traz mais um. Traz 2, porque se um não resolver, igual foi em 2023, trouxe o Sebastião Ferreira, pedido do Ramon, o Sebastião Ferreira não resolveu. De urgência trouxe o Verratti resolveu. E a gente não tem o nível técnico que tinha em 2023, mas tinha caras. Por isso que eu respeito muito os operários da colina de 2022. Por isso que eu respeito muito os operários de 2023. Serginho Macedônia tem todo o meu respeito. Peck tem todo o meu respeito. Verratti, mas caiu o rendimento ano passado por conta do perfil do Diniz. Não se encaixava no perfil do Diniz. Mas resolveu, salvou o time em 2023, poxa. Você tinha os caras que davam a vida em campo. O Medel, Paulinho.
tirando a contratação de 2023 para Praxedes e Sebastião Ferreira, mas os demais resolveram. Tá faltando esse sangue nos olhos, mentalmente. E um senso de emergência da diretoria, do departamento de futebol, para contratar um camisa 9. Ah, mas um camisa 9 é caro. Caro é cair para a Série B, pô. Caro é cair para a Série B. Caro é ser rebaixado. Isso que é caro, isso que custa caro. Ah, o camisa 9 é muito caro. Vai pagar para ver? O time está com 22 pontos. Vai ter que torcer para logo mais o CRB, o Internacional empatar com o Remo. Para não subir ninguém, não vai subir ninguém. Vai ter que torcer para Internacional e Remo. Como é que tá E por isso que eu perguntei isso pro Pedro Emanuel, como é que tá o senso de urgência nesse momento para contratar um camisa 9? Para contratar um homem-gol? Fala galera, beleza? Mais um vídeo novo pra vocês. Já dá aquela moral, deixa o seu like, compartilhe, já comenta aí embaixo. Não esquece de se inscrever no canal pra não perder nada, porque aqui tem vídeo novo todos os dias. Ah galera, se aparecer a função de hypar, clica no botão por favor, que assim nosso vídeo é mais recomendado para mais vascaínos. Não esquece também de ativar o sininho de notificação. Valeu galera, forte abraço, fui!